Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Gente, muito feliz. Estamos aqui, Roberto Carlos, Serginho, eu, Valéria Fernandes, agora juntos, né? Muito legal. Uma experiência nova E também olha para que vocês. luxo, olha Gente, o formato, cheio de olha, luxo. Cheio de top, luxo. top, Chique. top. E para celebrar, né, esse momento novo, a gente vai falar sobre um tema que a gente, acho que em todos os Sim. vídeos, né, a gente fala sobre autoconhecimento e propósito. Tem alguma coisa a ver? Tem a ver autoconhecimento e propósito, gente? É, assim, eu não sei. Fala um pouco, o que é autoconhecimento Vamos ver. para você, Serginho? Vamos começar esse papo? Ai, o nome meio assim se descreve, né? O processo de se conhecer. É fácil falar, mas parece óbvio, mas nem sempre é uma coisa fácil, né? Eu acho que as pessoas deveriam tranquilamente responder algumas perguntas, né? Do que eu gosto, do que eu não gosto, em que situações eu me sinto bem, que situações eu não me sinto bem, né? Que coisas que eu quero da minha vida, que coisas eu não quero da minha vida, o que eu imagino, que tipo de vida que eu gostaria de ter, que tipo de amigos, relacionamentos que eu gostaria de ter, como é que eu gostaria de conduzir esses relacionamentos. Então, são uma série de perguntas, né? De uma complexidade, mas acho que começa por aí, com esses questionamentos. Né? Eu acho que o autoconhecimento, geralmente ele vem com a medida que passa o tempo, a idade, a pessoa fica mais velha, né, tende, né, a repensar os seus atos. Né? Mas o que a gente está especificamente falando aqui assim, é que existe uma possibilidade da pessoa acelerar esse processo. Né? E que ele é importante para a pessoa no mercado de trabalho. Né? A partir do momento que ela sabe, por exemplo, que vai ter aquele comportamento, né? Quando tem uma situação limite, né? Ela já sabe como lidar. Ou ela vai percebendo os sinais. Olha, esse sinal vai acontecer aquilo. Né? Então, assim, eu acho que o importante é a pessoa focar em se autoconhecer o máximo possível. Né? Em todas as dimensões que ela atua, né? Na empresa, em casa. Né? Então, assim, quanto mais recurso a pessoa conseguir utilizar, melhor. Né? Vai fazer uma terapia, vai falar com os amigos, né? Nada melhor do que um espelho, né? Para você se conhecer melhor. Né? E um amigo é excelente, né? Exatamente para isso. Né? Eu acho que é bem isso. Tem uma frase do filósofo que está aí, né, presente no nosso dia a dia, né, que é o Karnal, que eu adoro, que ele fala assim: quem se conhece não se aborrece. Eu acho que resume bastante isso, né? Quanto mais você sabe sobre você mesmo, sobre as suas, o que vai bem, né? Onde você transita bem, o que te faz bem, as companhias que são legais, enfim, e principalmente como você reage às situações. Porque às vezes a gente olha sobre a própria perspectiva, você não sabe o que você está gerando no outro. Às vezes você fala de uma determinada forma, achando que a outra pessoa vai entender totalmente, mas chega na outra pessoa de um jeito diferente. Então, assim, eu acho que o primeiro jeito, que é fácil, é grátis, né, para você começar a se autoconhecer, é você ouvir o que os outros têm a dizer sobre você. Então, assim, todo mundo tem um amigo que fala a verdade para você. Tem muitos que não falam, né, gente? Tem muitos que só falam, falam assim, não, foi super legal, mas no fundo não está falando. E é duro ouvir, né? Agora, tem aquele que vai dizer para você, olha, naquele dia, a forma como você falou trouxe esta mensagem. Você pode ter sido mais agressivo do que você tinha intenção, você pode não ter observado o outro, passado por cima, né, como a gente fala. E ouvir também em casa, ouvir a família, né? Se você vive com os seus pais, ouve sua mãe, ouve o seu pai, ouve os seus irmãos, né? Ouve a sua namorada, o seu namorado, enfim. São aquelas pessoas que estão o tempo inteiro com você que lhe falam sobre o seu, assim, comportamento mais natural, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, simples. Todo dia você acorda de mau humor. Para você está ótimo, mas você externa uma certa impaciência, uma atitude mais quieta, mais reservada, e você segue a sua vida fazendo isso porque você acha normal. E muitas vezes você não ouve, né? A mãe, o pai, sei lá, o amigo. Pô, mas você acordou mal-humorado, hein? Você fala,
e vai embora. Né? Não é comigo isso. Só que isso, uma coisa tão simples como essa, se você não tiver consciência, você vai para a empresa e aí você vai fazer uma reunião, você já marca às 8 da manhã, sem essa consciência que de manhã você tem as suas dificuldades. Qual vai ser o resultado, Serginho? Péssimo resultado. Vai né? ser ruim, não é? Você não vai dar o seu melhor, os outros vão ver uma versão sua que ele só está vendo aquela reunião, ele não convive com você, ele não sabe que depois do meio-dia você vira um ursinho, você fica fofo, não é? Verdade. E aí te atrapalha, ele fica com aquela imagem. E se você vai fazer uma entrevista, então, uma entrevista de emprego, e você tem essa dificuldade, marca às 8h30 da manhã, você vai chegar lá, não vai estar no seu melhor, vai te atrapalhar. Agora, você sabe que você já acorda meio assim? Você já vai fazer um esforço adicional. Vou ter que forçar um sorriso. Vai, tudo bem, não tem nenhum problema. Você sabe que de manhã demora um pouco para pegar. Depois o sorriso vem natural, mas aí você força um sorriso, presta atenção em quem está do seu lado e aí as coisas vão caminhando. É simples, gente, é simples. Mas o autoconhecimento começa do simples, não é não? Exatamente. E acho que tem uma coisa, né? Assim, quando você usa amigos, pessoas, né, para falar a teu respeito, você tem que baixar um pouco a bola, né, ser humilde, né, e ouvir, né, porque principalmente quando for uma verdade, né, ela vai doer mais. Então a tendência é você ou fugir ou falar mal ou se defender, negar, né, isso, matar o mensageiro. Falar que esse não te entende, não me entendeu, essa pessoa Mas não foi me o entende. contexto, era um contexto. Então, acho que a humildade é importantíssima para isso. Né? Um outro aspecto que eu acho que é super importante do autoconhecimento é quando você age e pensa de acordo com os outros. Né? O que os outros acham de você. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Né? Sempre achavam que eu tinha que seguir uma linha analítica. Nossa, Sérgio, você faz boas análises. E no momento que eu queria ser mais extrovertido, comunicar, fazer uma apresentação, eu queria ter essa experiência de fazer uma apresentação para muitas pessoas. Não, Sérgio, não, porque você é um cara mais fechado, mais analítico. Você não, eu não vou fazer. Todo mundo, algumas pessoas achavam isso. Eu não acho. Eu quero viver outras experiências. Não me coloquem nessa caixinha ou não me coloquem neste lugar. Né? E eu quero viver essas experiências. Fiz a apresentação, foi muito bem. Foi um momento muito marcante para mim pessoalmente de poder sair daquele rótulo, né, que as pessoas me colocavam no trabalho, de poder viver outras experiências, de experimentar. Isso abriu para mim um caminho super importante. Então, eu acho que nesse caminho do autoconhecimento, ouvir, como vocês falaram, é super importante e não dá para agir conforme as pessoas acham, querem te colocar no rótulo, numa caixa. Tem que ter muito senso crítico. Claro que eu não quis abandonar meu lado analítico, que era uma força, né? Era uma coisa que eu queria aproveitar e continuei utilizando. Porém, não dá para colocar só naquela caixinha. É assim, ou é só amarelo, ou é só azul, é só verde. Não dá. Então, faz parte desse processo dizer não, enfrentar, se colocar e enfrentar um pouco essa situação, questionar, né? Entender aquilo que é bom para você. Porque provavelmente em casa, eu conheço a versão alegre e expansiva do Sérgio, né? Então, assim, em casa você era tudo isso. Mas, às vezes, para se adaptar a uma realidade da organização, você acaba focando em uma coisa. E quando, na verdade, assim, eu acho que a grande beleza é você poder ter essa pluralidade, né? Você poder mostrar N dimensões e, com certeza, agregar valor na sua organização. E quando você começa a entender isso, também começa a ficar claro, acho que até um pouco de qual é o seu propósito na vida, né? O que serve também o autoconhecimento? E a gente falou no começo, a gente vai juntar os dois temas para você saber qual que é realmente o seu foco, né? E aí, esclarecendo qual é o seu propósito, chegando nele, vai ser mais fácil também você encontrar em quais grupos você quer fazer parte. Olha, seja de amizade, empresa, qual empresa que mais se alinha ao seu propósito, né? Ou negócio, enfim, ou a sua própria empresa. Os seus projetos. Ou os seus projetos, né? Eu ouço muito
o que às vezes eu questiono bastante, a pessoa fala, não, mas eu não gostei do propósito dessa empresa, então eu vou mudar de empresa. Tá, não gostou do propósito da empresa, mas aí você pergunta, tá, e qual é o seu propósito? Puxa, eu nunca pensei nisso. Então, propósito, não sei, na minha perspectiva, ele não é um menu de propósito. Ele não é o quê? Um índice, um menu. Um índice, né, de propósito, que eu escolho assim. Tem o propósito A, o B, o C, o D. Eu achei esse D muito simpático, inclusive está na moda. Vou nessa empresa, quero fazer parte, porque esse propósito me atrai. Propósito não atrai, propósito é seu, né? Exatamente. Eu acho que tem um ponto importante, né, quando você conecta propósito com autoconhecimento, né, é que o propósito bem claro, né, te ajuda a você calibrar a energia que você vai gastar para melhorar. Né? Então você tem algum ponto na vida que você acha que tem que melhorar, né, e às vezes, não vale a pena, né? Não vale a pena. Mas se ele está conectado com o propósito, aí você já começa a pensar e já começa a gastar essa energia, né? Porque você sabe que você vai ter uma recompensa que é a conexão com esse propósito. Né? Então, por isso que não dá para a gente desassociar uma coisa da outra. Né? Eu acho que esse autoconhecimento, essa visão mais ampla das coisas, né? Elas têm que realmente se conectar. Né? Ou necessariamente pode ser empresa, pode ser de vida, né? Porque quando a gente está falando aqui de propósito de empresa, a gente está sendo mais pragmático, né? Para o profissional que quer se adaptar numa empresa, uma visão mais pragmática da vida, né? Mas de repente pode ser um propósito de vida mesmo, né? Que a pessoa quer mudar algum comportamento, alguma forma de atuar que ela não está satisfeita, né? E para isso são seus próprios objetivos, exatamente. né? O propósito leva você a ter objetivos, né? Mas, gente, vocês, não sei se vocês vão concordar, a gente ao longo do nosso canal, né, nesse um ano e meio bem legal, quantas pessoas a gente conversou, né? Muitas. E para mim, né, dá para ver quando a pessoa foi descobrindo o caminho, a direção, a diferença, né, de como ela contou para a gente o seu projeto, a sua vivência, o tipo de energia que ela utilizou. Dava para ver. Então, é uma jornada bacana quando a gente conversa com pessoas aqui no nosso canal ou que a gente encontrou, as milhares de pessoas que a gente encontrou durante a nossa vida profissional, da posição que a gente ocupa e que a gente ocupou, as pessoas que tinham esse caminho, essa direção e tinham um pouco mais de solidez de saber quem elas eram, quem elas são. Mas isso também evolui, né? Exato, e foram descobrindo, muitos descobriram uma versão, né? Exatamente, isso é que é legal. Foram descobrindo ao longo do caminho, né? E pessoas que ainda querem ser professores, querem ainda fazer outra mudança de carreira ou do modo de vida. Então isso é muito bacana. Por isso, gente, é muito importante. Não dá, por isso que a gente quis realizar um episódio desse, falando desse tema, num lugar especial, num momento especial pra gente, desse tema, porque ele é fundamental, ele é crítico. E a gente quer passar para vocês assim, por que é importante. Espero que a gente possa passar para as pessoas assim, que não é um papo aleatório, não é um papo simplesmente de livro de frases. Não, assim, é importante realmente. Eu acho que passa para mim, né, sempre a questão de o autoconhecimento vai me ajudar, o que o Roberto falou, a atingir os objetivos. Então, a ser uma pessoa melhor. E em sendo uma pessoa melhor, não tem como não ser um profissional melhor também. Não é? Eu acho que a gente se conhece para aprimorar. Bom, vamos trazer isso para um equipamento. Quanto mais você conhece um equipamento, o funcionamento de uma TV, o funcionamento, sei lá, do que seja, você vai usar toda a capacidade desse equipamento, né? A mesma coisa, né, somos nós. O quanto mais a gente se conhece, a gente vai entender, puxa, eu tenho tantas possibilidades, de repente trabalhar numa empresa não é a única possibilidade. Né? Eu posso prestar serviços, eu posso fazer um trabalho comunitário, eu posso ajudar, né, outras pessoas passando o conhecimento. Veja nós, né? Nós que sempre atuamos em organizações, né, sejam consultorias, organizações, de repente nós enxergamos, né, no canal uma oportunidade de compartilhar conhecimento.
Isso tem a ver com o nosso propósito quando escolhemos RH. Só que nós estamos fazendo isso de uma maneira nova. Então, e que a gente não sabia, né? Que a gente descobriu. Eu nunca nós, tinha pensado nisso. Exato, nós fomos entendendo, né, o quanto a gente comunicava, o quanto a gente poderia, né, utilizar o conhecimento, mas passa por entender sempre quem somos e entender que existe um mar de oportunidades. Eu já falei isso outras vezes. Eu acho que isso tudo é libertador. Não é? Sim. É libertador, Sim, porque sim. você não tem um caminho só, gente. E não tem que colocar no outro, seja o outro, amigos, seja o outro, empresas, né? Ou até a sociedade em geral. Você tem que colocar o foco em você, né? Para você poder fazer boas escolhas. Não é o outro que tem que te dar. Você tem que entender o que você quer e vai buscar, né? Eu acho que está na nossa mão a gente buscar. Certeza. A gente falou estilos de liderança. Olha em quantos episódios falou. Estilo de liderança, dos 45 mais, todos os temas todos de desenvolvimento que a gente colocou, os temas de carreira, quando a gente falou, a gente falou de mentoria, da própria inovação de recursos humanos. A gente está sempre falando dessa importância do autoconhecimento e do propósito. Né? Para mim, ele vem antes de tudo. Né? Eu acho que tem falando especificamente assim de maneiras de exercitar, né, essa questão do propósito, do autoconhecimento, uma delas, né, que eu percebo que é bem produtiva, né, é exatamente a pessoa ser um influenciador desse tipo de discussão, né? Então provavelmente ela tem no círculo de amigos, tem no círculo de colegas, né, pessoas que não estão bem encaixadas, pessoas que estão com dúvidas, né? Então, se ela conseguir, né, travar esse tipo de discussão, ela consegue, através do exemplo, desenvolver isso nela, entendeu? Então, fica muito mais fácil para ela, né, entender o seu propósito, né, entender como é que ela se conhece, se ela ajudar outra pessoa. Eu acho que isso é uma coisa da multiplicação, que para mim é uma coisa bem legal, bem importante. Muito legal. E é uma forma muito de legal. exercitar, né? Muito legal você observar o outro, né, e tentar fazer um paralelo com você sem julgamentos, Exatamente. né? Acho que porque a gente acaba se julgando muito, né, quando a gente encontra coisas que não necessariamente eram o desejo, né, inicial. Eu acho que esse é um lado muito legal. Você sabe que uma vez eu até falei num vídeo isso, num outro canal que eu fui convidada, e eu recebi um feedback legal. Você pode ajudar a se conhecer, né? Pode ajudar no seu autoconhecimento, você ler biografias de outras pessoas. Né? Mas vai ajudar, né, eu ler a biografia? Porque você vai começando a entender o que você gosta e o que você não gosta. Como você reagiria naquela situação, como você não reagiria. Então, você fazer esse paralelo, né? Até me lembrou quando o Roberto trouxe isso, quando você olha para as pessoas que estão no seu entorno, mas pega também aquelas pessoas que você admira. Vai ler sobre a vida dessas pessoas e vai ver o que é que você aprende sobre você através da vida desta outra pessoa. Legal. Né? Legal. E experimentar, né? Eu acho que às vezes a gente não tem a resposta, né? Não. Como nós somos, Não. onde quer chegar. Não. E essa outra forma é experimentar, né? Claro. Experimentar. Tem que ler, tem que pintar. Lembra um vídeo que você falou sobre arte? Então, música diferente. Você tem que experimentar genuinamente, de novo, eu acho que você está certo, sem julgamento, mas experimentar outros caminhos. Vai gravar um vídeo, vai escrever, vai se descobrir, experimentar. Não aquela mesma coisa, da mesma forma. Se desafiar um pouquinho, mas de novo, se você for julgar e tem que ser tudo perfeito, aí a tua cabeça vai dar um nó, né? Mas experimenta também, né? Eu acho que isso é super válido também. Eu acho também. É algo que é muito importante, né? É você fazer com também constância, você buscar feedbacks na sua empresa, né? Tem gente que foge de feedback, né? Você sabe que eu até já tive uma fase lá no começo que eu tinha vontade de escrever numa camiseta, eu odeio feedback, né? Porque a gente, né, quando está começando a carreira, recebe feedback a cada 15 minutos, né? Nem sempre é gostoso. Mas eu estava lá começando, depois eu realmente entendi o valor de um feedback, né? Já foi falado aqui, ouça a humildade, busque também, né? Do seu gestor, do seu colega,
como é que está sendo no dia a dia? E cala, né? Ouve, vai para casa e aí, se tiver dúvida, volta depois, né? Para conversar sobre o assunto. Eu acho que isso faz total diferença na vida da gente. Legal. Muito bem. Olha, o que a gente gostaria muito de saber é o que você acha sobre o autoconhecimento também. Então, a gente vai fazer um convite para você. Se inscreve no canal e manda uma mensagem para a gente. Fala quando foi que este assunto começou a ser interessante, impactando na sua vida, que experiências você pode compartilhar, da forma como você buscou para melhorar o seu autoconhecimento. Vem fazer parte, vem ser mais um tom. E se inscreve, olha, a gente está no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no Deezer, e a gente tem um site também, 3 Tons de RH. Não tem como, a gente está em todo lugar, não é não? Gente, obrigada. Foi Valeu, muito bom. gente. Obrigado. Até a próxima. Até logo. Tchau.